E os apóstolos ajuntaram-se a Yahushua e contaram-lhe tudo quanto o que tinha feito com o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde-vos aqui à parte, porque havia muito que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram. Então correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Yahushua, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque era como ovelhas, que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele. Eles disseram: O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Pede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tenho o que comer. E ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, passado diante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se afadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com ele, e o vento se quietou. E entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogava-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. Assim todos os que lhe tocavam saravam. É que a pessoa está deixando o sentimento agir. Ela não vai entender as coisas espirituais. Ele está sendo guiado pelos 5 sentidos. Você não vê o lado espiritual. Você deixa isso aí tomar você. Isso que está acontecendo aqui no coração endurecido. Que Satanás ele usa os sentidos, né? As vontades, os desejos e os pensamentos para fazer a pessoa tropeçar. E no caso da tribulação vai acontecer a mesma coisa. Ele vai usar a dor, né, para fazer a pessoa tropeçar, né, negar a fé, e também vai usar os sentimentos para fazer a pessoa negar a fé. Por exemplo, ele pode pegar a sua esposa, ou ele pode pegar o seu marido, pode pegar um filho e começar a torturar na sua frente para fazer você negar a fé. E se você for pelo sentimento, ele vai te derrubar. Mas a gente não pode andar no sentimento, a gente tem que andar no entendimento, na fé. A palavra diz, né? Aquele que amar o pai, a mãe
o irmão, a irmã mais do que a mim, não é digno de mim. Então, pode estar sua esposa sendo torturada, filho, marido, irmão, pai, deixa. Eles vão ter que aguentar a tortura e você vai ter que aguentar essa ocasião aí. Porque o nosso amor tem que ser maior do que os nossos sentimentos que temos aqui. Porque o sentimento vem do inimigo. Então não ame seu irmão, pai, esposa, filho, filha mais do que Yahushua. Seja fiel a ele e não negue a fé. E da mesma forma, a pessoa que estiver sendo torturada também, aguente firme. Esteja firme na fé para que receba a vida eterna. Porque se você ficar se atentando para o sentimento e acontecer de começar a torturar algum ente querido seu e você negar a fé, quando você for condenado, não vai ter marido, esposa, filho, filha. É só você lá sofrendo. Nessa hora não vai ter família. Tem que se conscientizar com isso. Porque os salvos não vivem de sentimento, vontade, desejos ou pensamentos. Vive do entendimento. Então entenda que você tem que passar pela dor e tem que ver os seus entes queridos passando pela dor. E não negue a fé, seja fiel até a morte. E como diz a palavra, e dar-te-ei a coroa da vida. Negar a fé é negar o Salvador, Yahushua, né? Deus enviou o seu amado Filho para morrer em nosso lugar. Então o anticristo vai tentar fazer você negar a fé, negar o Salvador, Yahushua Hamashiach. O nome verdadeiro não é Jesus, é Yahushua Hamashiach. Então seja fiel a ele. Vou passar mais uma promessa aqui para vocês, né? Para vocês clamar naquele dia. E ela diz assim: Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Com a força me impeliste para me fazer cair. Porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. E se fez a minha salvação. E o nome do Senhor é a palavra de Deus. Então é isso que você vai cantar, né? Falar, confessar a palavra de Deus. Aí também a palavra diz assim: Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Porque quando você der a sua vida, por amor à palavra dele, por amor a Yahushua HaMashiach, ele vai te salvar. Deixa eu ver, tem mais um. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Então sempre ouça com cuidado as promessas e vai anotando e guardando no seu coração. E fique sempre meditando nela, porque essas promessas vão te ajudar. Pois como o Satanás fala por meio dos pensamentos, vai vir pensamento na sua cabeça de desistência. Vai parecer que é você pensando isso, mas não é. É o inimigo colocando na sua cabeça. E nesses pensamentos também vai vir as vontades de desistir. Não aceite, sufoque as palavras de Satanás usando a palavra de Deus. E ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não a lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar? E ele respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar os jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas, semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe
certamente morrerá. Vós, porém, dizeis, se o homem disser a seu pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixareis fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazem semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouve-me vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas? E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Porque aqui é Satanás colocando essas coisas no homem, no pensamento e nos desejos e nas vontades. Então tudo isso daqui vem do inimigo. Por isso que tudo que sai do homem contamina. Porque é Satanás que coloca no homem e ele quer sair para fora usando a sua boca. Por isso que no dia é para você estar falando a palavra de Deus e não falando o que o seu pensamento quer que você fale. Desistir, aceitar a marca, não. Seja fiel até a morte, seja fiel a Yahushua, não negue o nome dele. Da mesma forma que a palavra mundana, os pensamentos mundanos sufoca a palavra, ela fica infrutífera. Da mesma forma, a pessoa tem que fazer com a palavra de Deus, falar a palavra de Deus para sufocar as outras palavras, os pensamentos. Sufocar Satanás dentro, não prendendo ele lá dentro, não soltando ele para fora. E levantando-se dali, foi para a região de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo ouviu falar dele, e foi, e lançou-se a seus pés. E esta mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Yahushua disse-lhes, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Para ver como as palavras contaminam o ser humano. Ela ouviu falar dele. Ela ouviu, a palavra de Deus contaminou ela. Veio a fé. E o entendimento. E ela viu lá o povo de Deus desprezando ele. O povo de Deus tinha a comida toda, né, o pão inteiro, mas eles não aceitaram. Mas ela queria só a migalha. Pelo menos a migalha ela já sabia que ia ajudar a filha dela. E ele, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galiléia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe então um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efata, isto é, abra-te. E logo se abriram os seus ouvidos. A prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia,
tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Yahushua chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo, e não têm que comer. Se eu deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. Então, tomando os seus pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também o pusessem adiante. E comeram e saciaram-se. Então dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco. Foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoaram entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Yahushua, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoeis que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olho não veis? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais? Quando partia os 5 pães entre os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partia os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não compreendeis ainda? E chegando a Betsaida, onde lhe trouxeram um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Yahushua e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista. E outros: Elias. Mas outros: um dos profetas. E ele disse-lhes: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então, nos evangelhos você vê muito Cristo falando isso, que ele ia ser açoitado, torturado, morto e que ressuscitaria. Então, isso que vai acontecer nos dias da tribulação. A pessoa tem que falar o que vai acontecer.
eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, porque eu não vou negar o nome. Aí você vai falando as palavras de Deus, né, na hora da tortura e antes da tortura também. Mas lembre-se de estar preparado para essa hora. Mas também não fique se preparando demais, fugindo. Entenda que você tem que entregar a vida, porque tem um período para você fazer isso. Se acontecer de você ficar fugindo e esse período acabar, aí não adianta mais dar vida, não adianta fazer mais nada, já é condenação. Porque depois do arrebatamento vai ter um certo período, e aí depois Yahushua vem nas nuvens, onde todo olho verá. E a palavra diz que quem vê esse dia aí está acabado, né? Porque está escrito assim: ai daquele que quiser ver o dia do Senhor, porque são dias de trevas. Então o que acontece? É o dia que Yahushua HaMashiach vem para julgar, ele não vem para salvar. Ele vem para julgar e condenar. E quem vê esse dia é porque já está condenado. Por isso que é para você se preparar e dar a sua vida antes que aconteça. E lembrando, quando você for pego, não é para você resistir. Imagine que o homem já chega batendo em você, dando um soco na sua cara, ou batendo em algum familiar seu, ou batendo em algum ente querido seu, te xingando, fazendo alguma coisa. Não caia na armadilha dele. Se entregue pacificamente, seja fiel até a morte. Aqui é o canal Azeite na Lâmpada, o canal dirigido pelo Espírito Santo, o qual nos usa para ministrar as coisas que vão acontecer depois do arrebatamento. Por isso eu já vou falar a data para que você saiba que antes que aconteça o arrebatamento a gente já estamos passando as coisas que o Espírito Santo nos ordenou a fazer, que é passar as informações do que deve ser feito pós arrebatamento. Hoje é dia 20 de 2 de 2024. Estamos gravando esse áudio com esse azeite para que você esteja com um entendimento do que fazer na tribulação, para você ter a certeza de que quando você der a sua vida, você vai estar à direita do grande rei. E por que nos vídeos, nos estudos aqui, a gente sempre fala a data? É porque o Espírito Santo está aqui agora e ele está nos instruindo a fazer a obra, a passar o azeite a todos os irmãos que vão ficar. Mas depois que acontecer o arrebatamento, o Espírito Santo vai sair daqui da terra e já não vai ter mais revelações. Então, o que vier depois disso não vai ser o Espírito Santo falando, não vai ser instrução do Espírito Santo. É por isso que a palavra diz: quando disserem, eis que o Cristo está ali ou aqui, não acrediteis. Porque o que vai vir de ensino depois do arrebatamento não vai salvar ninguém, vai ser para a perdição, porque vai ser dos ministros do anticristo que vai estar enganando as pessoas com palavras e sinais e prodígios de mentira, como a palavra diz. Por isso sempre estamos falando as datas aqui para você ter certeza de que o estudo, as palavras que está sendo aqui, o azeite que estamos passando foi antes do arrebatamento, porque o Espírito Santo nos orientou, nos ordenou a passarmos o entendimento por amor aos irmãos que vão ficar e vão passar pela tribulação. Então sempre estaremos deixando as datas aqui, que sempre vai ser antes do arrebatamento. Se você vê estudos pós arrebatamento, cuidado, não é do Espírito Santo. Aqui vamos estar sempre orientando, pois o Espírito Santo está aqui agora nos instruindo, estamos na graça. Mas quando ele for, acabou a revelação do Espírito Santo, não vai ter mais revelação. Então, o que vier depois disso vai ser para a perdição. Por isso que a sua segurança está nas datas, a época que foi gravada aqui, a época que o Espírito Santo está na terra ainda. Então, essa é a sua segurança. Tenha certeza disso, que o canal Azeite na Lâmpada é do Espírito Santo. É guiado pelo Espírito Santo, pela honra e a graça do Espírito Santo, que nos guia por toda a verdade. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Olha, como você pode ver aqui, Yahushua repreendeu a Pedro, né?
Porque Yahushua disse que ia sofrer muitas coisas, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E aí Pedro veio repreendendo ele. Mas Yahushua disse o quê? Afasta-se de mim, Satanás, porque não compreende as coisas do alto, mas só as que são dos homens. Então o que acontece? Vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Vai vir pessoas falando para você desistir. Sair dessa ideia de filho de Deus, de salvação, de dar a vida. Mas é para você fazer a mesma coisa, porque aqui foi Satanás que jogou no pensamento de Pedro falar para ele desistir. E Satanás vai jogar no seu pensamento, ou vai jogar no pensamento de algum ente querido seu, ou das próprios que estiver torturando você. Manda embora, repreende usando as promessas, sufoca a voz dele com as promessas, as palavras de salvação, as palavras de vida eterna, as quais vamos passando aqui de acordo com os estudos. Então sempre quando a gente falar alguma palavra de salvação, anota, deixa anotado e fica meditando nelas para ficar guardado no seu entendimento, no seu coração. E não ouça ninguém que esteja dizendo, não, né, tem que fugir, não é para dar vida. Essas pessoas vai te levar à perdição. Porque como a gente já falou, se acontecer de você fugir para os montes, de você não querer dar a vida, aí vai acontecer o caso de você ver Yahushua HaMashiach vindo em glória. E esse dia aí não é o segundo arrebatamento. Não existe segundo arrebatamento. Não existe salvação nesse dia. Esse é o dia que Yahushua vem para julgar e condenar. Então se você viu esse dia, é porque você já está condenado. Por quê? Porque você negou Cristo. Como? Fugindo. Fugir também é uma forma de negar Yahushua HaMashiach. A fuga verdadeira não é para monte, não é para mato, não é para caverna. A fuga é dando a vida. A fuga é sendo salvo. Pois quando você resistir às torturas e morrer, os anjos vão te pegar e levar para a direita de Deus. Lembrando que os que ficarem aqui na terra, que aceitaram a marca, eles vão subir para ser julgados no firmamento. É época para todo mundo ser julgado. Todos vão morrer. E aí quando toda a terra estiver basicamente destruída e já não tiver nenhum homem vivo aqui, né? Aí vão aparecer à esquerda de Deus, né? Os salvos vão estar à direita e os salvos vão estar com o corpo glorificado e eles vão olhar para os salvos com o corpo glorificado, o corpo lindo. Mas quando eles olhar para si, vão ver eles com esse corpo aqui, a vergonha, a nudez. E aí é o corpo da condenação. E aí o que vai acontecer? Deus vai julgar eles e condenar ao lago de fogo. Aí depois vão jogar eles, o inferno, a besta e o falso profeta lá no lago de fogo, onde eles vão ficar sofrendo a eternidade. E depois nós, os que estivermos salvos, vamos para o novo céu e a nova terra. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, como é que você vai negar a si mesmo? Indo contra a sua vontade, porque vai sim dar um certo medo de saber que você vai ter que ser torturado e vai ter que aguentar a tortura até a morte, né, sem negar o nome, mas você tem que entender que se você não fizer isso, você vai passar por uma tortura eterna, né, que é o lago de fogo. Então negue a si mesmo, tome a sua cruz e seja fiel até a morte. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Tá vendo o que adianta? Ir lá, negar o nome, voltar a ter uma vida, entre aspas, normal, mas não vai ser normal. Chegar ao período onde Cristo aparece nas nuvens e você perder a sua alma. Não adianta nada, então vai ter um momento difícil sim, mas você vai conseguir. E quando você conseguir, vai ser uma vida eterna de glória, descanso, pois vai estar ao lado de Deus. O que daria ao homem pelo resgate da sua alma? O que daria? Não negar o nome dele. Seja firme, ser fiel até a morte, para assim você ganhar a coroa da vida. Porquanto,
Qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Então, se você negar o nome de Yahushua HaMashiach, ou se você fugir de medo, você vai estar negando o nome e as palavras dele. E ele se envergonhará de você e vai te negar diante de Deus e os anjos. Então, mais valoroso é você entregar a sua vida por amor a ele e ser fiel até a morte. Dizia-lhes também: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegando o reino de Deus, com poder. E 6 dias depois, Yahushua tomou consigo a Pedro e Tiago e João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente branca, como a neve, tais como nenhum lavadouro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias, Moisés, e falavam com Yahushua. E Pedro, tomando a palavra, disse a Yahushua: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com as suas sombras, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viu, senão só Yahushua com eles. E desceram eles do monte. Ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiraram o caso, e eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Ou seja, para a pessoa acreditar neles, sem ser pelos olhos físicos, mas pela fé. A pessoa vai ter que acreditar na palavra, porque então os discípulos não entendiam a questão de ressuscitar, porque qual homem na terra ressuscitou antes de Yahushua HaMashiach? Mas como bem sabemos, ele ressuscitou, e como você pode ver, aconteceu o arrebatamento, bem como a palavra disse. Então creia que dando a sua vida você vai ser salvo também, pois não tem outra alternativa. Não adianta correr, não adianta chorar, gritar, orar, fazer qualquer coisa. Só vai ser salvo se você der a sua vida. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximaram dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correram para ele. O saudaram, e perguntou aos escribas: Que é que dizes? O que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, espedaça-o, e ele espuma, range os dentes, vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se e escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir.
Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Yahushua disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Yahushua, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Yahushua, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aqui nessa ocasião aqui, a pessoa tinha que fazer esse jejum e oração para Deus revelar para a pessoa que demônio é que está fazendo aquela obra. Porque como você pode ver aqui, o demônio espumava a boca dele, jogava ele no fogo, fazia um monte de coisa, mas quando o Yahushua expulsou ele, era o espírito surdo e mudo. Então, se Deus não revelasse, não tinha como saber qual era o demônio. Por isso que tinha que ser por oração e jejum. E no caso aqui já o demônio da pessoa que ficou pós-arrebatamento, que no caso é o demônio morador, só morrendo dessa vez vai sair esse demônio. Então quando você entregar a sua vida, esse demônio vai desprender de você, o anjo vai pegar a sua alma e levar para a direita de Deus. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos. Ele lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. Morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Então, você vai ser entregue aos homens, matá-lo-ão, mas os anjos vão pegar você, o seu espírito, e vai levar a sua alma, né? Vai te levar para o reino de Deus, vai levar para a direita do Pai. Então sempre esteja falando, eu vou entregar minha vida, eu vou morrer, mas eu vou ser ressuscitado, e Yahushua HaMashiach vai me ressuscitar, pois a palavra dele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, com essas palavras você vai sufocar a voz do demônio, os sentimentos de desistência, as vozes de desistência, as pessoas tentando te fazer desistir. Sufoque a palavra deles com a palavra de Deus, pois a palavra de Deus tem poder para tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele te fortalecerá para que você passe por essa angústia. Porque a palavra diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desesperados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não perdidos. E também a palavra diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória, muito excelente. E no caso leve, é por causa que vai ser um momento sim terrível de dor, mas quando passar vai ser uma eternidade de descanso ao lado do nosso Deus. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Chegando a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes, que estáveis vos discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E eles, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes, qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo, Mestre, vimos um que
Em teu nome expulsa demônios, qual não nos segue. E nós lhe o proibamos, porque não nos segue. E Yahushua, porém, disse, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão. Não, toda pessoa que receber a palavra de Deus, está recebendo quem? Yahushua, recebendo a Deus. Só ouvindo, aprendendo, ela recebe a Deus. Então, E reconhecer que aquela pessoa é de Deus, então ele está falando que a mim me recebe. Então recebe a palavra dele. Aí vem, aí fala que é Deus vem para, né, recebe a Deus. Então recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então essa pessoa recebe o Espírito de Deus. então, se você está ouvindo essas palavras antes do arrebatamento, então clame a Deus, peça o Espírito Santo, jejue, obedeça tudo o que você sabe e peça pela misericórdia de Deus, para que assim você possa também participar do arrebatamento. Mas essas palavras aqui não serão válidas depois do arrebatamento, porque quando acontecer o arrebatamento, como a gente já vem falando aqui, por meio do Espírito Santo, ele já subiu, ele já não vai estar mais aqui na Terra. É por isso que vai começar a ter muitas coisas terríveis aqui na Terra. E aí já não é tempo mais de pedir pelo Espírito Santo, mas buscar pelo azeite, que é o que tem aqui no canal. O azeite que no caso é o entendimento do que fazer. Como vamos sempre estar falando aqui, porque é salvação para vós, né? Receber o azeite e entender que somente dando a vida, sem negar a fé, que será salvo. Então você vai pegar os entendimentos aqui, para quando você chegar lá, você já vai estar pronto, firmado na decisão, vou dar a minha vida. E as palavras que a gente passa aqui por meio do Espírito Santo é o que vai dar essa convicção que você vai conseguir, porque a palavra vai te fortificar para isso. Por isso que é importante você anotar as promessas que a gente passa aqui e também procurar entender verdadeiramente o que nós estamos passando aqui. Por isso não cansamos de repetir a questão de dar a vida, porque você tem que estar com esse entendimento fixado, firmado e preso a esse entendimento, que se você não der a sua vida, você não vai ser salvo, você vai ser condenado ao lago de fogo. E de novo, torno a falar, não adianta correr, fugir, se esconder. A fuga é para cima, a fuga é dando a sua vida por amor a Yahushua HaMashiach. Então, guarde as promessas no seu coração, no seu entendimento. Quando Satanás vier te desviar do caminho, te amedrontar, ou quando vier outras pessoas trazidas por Satanás para te tirar do caminho de dar a vida, não ouça elas, ouça o que a palavra de Deus diz, pois é ela que vai te salvar. Então, fique firme e seja forte, como a palavra bem diz, né? Pois o Senhor Deus fortalece a todo aquele que ama. Irmão, eu quero que você preste atenção agora no que eu vou te dizer, porque você vai conseguir. Tenha certeza disso. Você que está aí ouvindo, você vai conseguir. Porque olha o que a palavra diz. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Yahushua HaMashiach, nosso Senhor. Então tenha certeza disso, que você vai conseguir, porque a palavra já determinou nisso. Creia e seja forte, pois entregando a sua vida, você estará à direita do nosso Deus para sempre e louvaremos Ele por toda a eternidade. Então tenha certeza disso. E se você estiver agora aí, dê um grito de vitória e use como um cântico de um soldado que vai à guerra e vai para vencer. Pois nós todos somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Yahushua HaMashiach. Diga ao fraco, sou forte, pois o viver é Cristo e o morrer é lucro, pois tem a vida eterna. Tudo posso naquele que me fortalece.
Pensa no seu nome que está escrito no livro da vida. E guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Você já tem uma coroa, guarde-a e seja forte. Aquele que perseverar até o fim, herdará a coroa da vida eterna. A coroa já é sua, irmão. Agarre-a com força e siga em frente, e não olhe para trás. Tome posse da vida eterna, pois aquele que põe mão no arado e olha para trás não é digno da vida eterna. E você não olhará para trás, mas seguirá para frente, e entregará a sua vida por amor e Yahushua HaMashiach, assim como nós entregamos e estamos à direita do nosso Deus. Sinta-se um vencedor. Você é um vencedor. Você já venceu essa tribulação. Diga ao fraco, eu sou forte. Viver é Cristo, morrer é lucro. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. A palavra do Senhor é a minha rocha. A palavra do Senhor é a minha fortaleza. A palavra do Senhor é a minha segurança. É o meu refúgio. É o meu retiro alto. É o meu esconderijo. Nele confiarei. Eu estou seguro. Seguro em suas mãos. Sei que vou vencer, porque Ele é comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá?